Hoje, um Bitcoin está custando mais de 500 mil reais. Ele teve um aumento aí muito expressivo, que foi impulsionado pelo mercado altamente inflacionário que a gente está vivendo e, goste você ou não, pela eleição do Donald Trump lá nos Estados Unidos, que ele já se posicionou como um defensor das moedas digitais, né? Tem muita gente, inclusive, que defende que as pessoas só invistam em Bitcoin. Aqui nos comentários do canal, com certeza você vai achar gente que defende isso. Mas dentro desse cenário, eu vou fazer uma pergunta para você. Será que o Bitcoin venceu? Será que ainda dá tempo de entrar nesse mercado? Será que é o momento certo de entrar nesse mercado? Tudo isso e muito mais eu vou responder no vídeo de hoje. Mas antes de falar sobre isso, você precisa entender o que é o Bitcoin. E eu vou fazer aqui uma explicação rápida sobre isso. Se você entende, pode pular para o próximo capítulo aqui embaixo, mas se você entende de verdade, tá? Não é fingir que entende o que é Bitcoin, porque você tem que entender exatamente aonde que você está entrando. E o ponto é que o Bitcoin, ele funciona como uma moeda digital, ou seja, é um dinheiro que existe na internet. Então, ele é totalmente virtual e você pode usar para comprar coisas online, né? Ou até como uma reserva de valor de investimento. E qual que é a grande sacada do Bitcoin, entre muitas outras, né? Que ele não depende de um governo. Então, uma pessoa de um determinado governo não pode criar Bitcoin do nada. E o que torna o Bitcoin e essas outras moedas digitais especiais é uma tecnologia que a gente chama de blockchain, que é basicamente um livro de registros digital, né, que não pode ser apagado. Então, não tem como eu dizer que uma transação em Bitcoin não aconteceu, porque ela vai para um livro entre aspas, né, porque tudo online, esse registro não pode ser apagado desse livro jamais. E o outro grande ponto é que esse livro ele é público. Então, se eu tentar alterar o livro na minha máquina, vai ter 400 milhões de pessoas falando não, essa alteração eu não reconheço. E isso garante que ninguém gaste a mesma moeda duas vezes ou que eu não tenha nenhum tipo de transação duplicada. Outro ponto é que o Bitcoin ele é um dinheiro global. Então ele vale no mundo inteiro e ele é controlado por uma única rede blockchain, que é essa tecnologia que permite que ele seja descentralizado. Ele não fica na mão de uma empresa ou de um governo. Por causa disso, ele pode funcionar como uma reserva de valor, que é muito parecido com o ouro, né? Lembrando, galera, o ouro é um negócio que existe aí pelo menos há 3.500 anos antes de Cristo. Então é uma coisa que já se provou no tempo, coisa que o Bitcoin ainda não fez, tá? Muito porque, obviamente, é uma tecnologia mais recente. Agora, por que o Bitcoin pode funcionar como reserva de valor? São basicamente 4 características que ele tem que faz com que ele entre nessa categoria de reserva de valor. Ele tem uma quantidade limitada, ou seja, vão existir no mundo mais ou menos 21 milhões de bitcoins. Esse é o número de bitcoins que podem ser criados ever na vida, por causa do modo como ele foi programado. Então, percebam que existe uma quantidade limitada de Bitcoin, assim como existe uma quantidade limitada de ouro. Eu não posso criar ouro, pegar um monte de elemento aqui e transformar até virar ouro. Isso não existe. Isso torna o ouro e o Bitcoin coisas escassas. E coisas escassas tendem a ter o valor aumentando com o tempo. Se, claro, a demanda continuar por essas coisas. O segundo ponto, que eu já falei bastante, ele é independente do governo. Então ele é diferente das moedas tradicionais, como o real, como o dólar, porque ele não é controlado por um país ou por um banco central. Se eu tiver lá uma crise econômica e precisar imprimir dinheiro, um país ele pode fazer isso, ele tem essa prerrogativa. O Banco Central pode criar dinheiro. Dentro do blockchain, a gente até cria, mas eles são criados de maneira controlada e respeitando aquele número máximo de 21 milhões. Depois disso, eu não vou conseguir criar mais Bitcoin. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir criar mais. Vai ser só os que já existem. Isso protege um pouco essa moeda da inflação, porque todo mundo sabe que criar dinheiro gera inflação. Outro ponto está na durabilidade do Bitcoin, porque afinal de contas ele é no fim do dia um algoritmo de computador, então ele não vai estragar ou desaparecer com o tempo. O que pode acontecer é você perder o acesso à carteira onde está aquele Bitcoin. Esse é um detalhe que eu não vou entrar nesse vídeo aqui, porque eu estou preparando um vídeo especial para falar de Bitcoins e criptomoedas. Estou preparando uma verdadeira aula sobre esse assunto, então fiquem de olho. Mas o Bitcoin, ele não estraga com o tempo. E além disso, você tem a tecnologia blockchain, que ela, como eu disse, dá o controle dessas transações que estão acontecendo para milhões de pessoas, para quem quiser, na verdade. E isso torna a transação segura, porque todo mundo sabe que essa transação aconteceu. Então ele é durável e seguro. E o quarto fator, que torna ele uma boa reserva de valor, né, é a facilidade que você tem de armazenar e transferir, sejam pequenas ou grandes quantidades de Bitcoin, para qualquer lugar do mundo, né? Afinal de contas, se eu viajar daqui para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão,
a internet é a mesma. E tudo que eu preciso para acessar minha carteira de Bitcoin é um acesso à internet. Apesar de todas essas vantagens, o valor do Bitcoin, ele pode ser uma coisa muito volátil. Por isso que muita gente considera o Bitcoin como uma reserva de valor de longo prazo. Por quê? Porque ele pode flutuar a curto prazo, mas as pessoas acreditam que em longo prazo esse preço vai se estabilizar e vai ser mais alto do que os 500 mil que ele já está valendo hoje. E aí a gente chegou no ponto que é onde todo mundo gosta de falar. Valorização. E aí você começa a perceber que o Bitcoin, ele sempre teve uma tendência de valorização ao longo do tempo. Quer dizer, quando ele foi criado lá no passado, ele valia coisa de centavos. E hoje ele está valendo 500 mil reais. Então ele sempre teve uma tendência de alta no mercado. Isso acontece muito porque o número de Bitcoins em circulação, ele tende a diminuir e não aumentar. Por fatores que a gente já explicou, né? Sabe que não dá para criar mais do que aqueles 21 milhões, e algumas pessoas vão perdendo acesso às carteiras. E às vezes esses bitcoins ficam lá parados e vão ficar lá parados para sempre. E essa escassez, quando ela não é artificial, né, ela serve para aumentar o valor de um ativo. Ah, Paulo, mas existe o risco do Bitcoin diminuir de valor? Sim, existe. A curto prazo, o Bitcoin diminui de valor, como qualquer ativo, pela própria flutuação do mercado, ou especulação, se preferir chamar assim. Se você pensar em longo prazo, ele pode desvalorizar também, mas é mais difícil disso acontecer. Como que ele vai se desvalorizar no longo prazo? Existem duas hipóteses, galera, que eu consigo ver agora. A primeira é a perda da confiança na rede blockchain. E eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas a única chance que eu vejo disso acontecer é a gente conseguir evoluir muito em computação quântica, que não é uma realidade nesse momento, tá? E eu acho que as pessoas ali da blockchain vão desenvolver algoritmos que sejam capazes de lidar com isso. Então é uma possibilidade remota, que existe, mas é remota. E a segunda hipótese do Bitcoin perder valor a longo prazo são as próprias pessoas perderem o interesse no Bitcoin. Mas a tendência que a gente está vendo é exatamente o oposto disso, né? A galera está cada vez mais interessada em Bitcoin. Então a chance de valorização no longo prazo, ela é bastante grande. Lembre-se, é um investimento e como todo investimento, ele tem riscos. Outro ponto importantíssimo que você precisa entender é que o Bitcoin, ele fez muita gente ficar milionária do dia para a noite, literalmente. Lembra que eu falei, ele custava centavos de dólar, hoje ele custa 100 mil dólares. Então ele fez sim muitos milionários e até alguns bilionários. Só que essa fase de aumento descontrolado do Bitcoin já passou. Em curto prazo, o Bitcoin não vai aumentar 10 vezes de valor de novo. Pelo menos a gente não tem nenhum indício de que isso vai acontecer. Então, entenda ele como um investimento mais longo prazo, não é mais curto prazo, como já foi no passado. Ou seja, aquela velha máxima que eu sempre falo aqui, não existe dinheiro fácil. É um investimento, tem risco e retorno, é muito parecido com outros investimentos que você faz. Lembra que o seu enriquecimento vem do seu aporte e não da sua rentabilidade. Vídeo aqui no card se quiser entender melhor. Beleza, Paulo, saquei. Então, Bitcoin vai aumentar de valor no longo prazo. É hora de comprar? Não sou eu que posso te dizer se é hora de comprar ou não. Isso é você que tem que saber, você que gerencia a sua carteira. Mas eu posso falar o que eu estou fazendo nesse momento. E nesse momento eu não estou aportando em Bitcoin. Ah, Paulo, você é maluco. Será? Deixa eu explicar o meu racional. Você é livre para discordar, claro, mas essa é a forma como eu estou pensando nesse momento. Eu tenho sim um pouco de Bitcoin na carteira. Eu acredito muito nessa tecnologia e eu acho sim que é o dinheiro do futuro. Mas a 97 mil dólares, como ele estava da última vez que eu vi, acho que está mais caro nesse momento, eu acredito que ainda é um preço que vai dar uma diminuída em curto prazo. Ah, Paulo, você está errado. Não sei, talvez eu esteja errado. Só o tempo é que vai dizer. Eu vivo dizendo para vocês aqui, galera, eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho que investir baseado no que eu acredito. Assim como você tem que investir baseado no que você acredita. Quando ele voltar a cair um pouquinho, eu vou voltar a aportar nesses carinhas sim. Mas eu acredito sim que ele vai ceder um pouquinho. Primeiro porque é um movimento natural do mercado. Eu acho que muito dessa alta do último mês do Bitcoin, ela teve relação com o mercado inflacionário que a gente está vivendo e com uma certa falta de confiança nos governos aí ao redor do mundo, né? Todo mundo está achando que os governos vão imprimir dinheiro. Não só Brasil, o mundo inteiro. E, ironicamente, também tem a ver um pouco com a eleição do Donald Trump, porque ele é abertamente um entusiasta do Bitcoin, né? Dizem que vai ter muito incentivo ao Bitcoin no governo dele. Eu acho que pode ser uma realidade, sim. E tem o Elon Musk junto com ele, né? Também entusiasta aí. Então, os investidores de Bitcoin, eles estão acreditando que o Bitcoin vai ser muito incentivado
de 2025 para frente. Então eu não acho que o Bitcoin vai voltar para o patamar dos 67 mil dólares lá que ele estava pré-eleição do Trump. Eu acho que esse valor pode dar uma relaxada em curto prazo, pode dar uma baixadinha. Então estou segurando um pouquinho para entrar quando ele estiver um pouco mais baixo. De novo, posso quebrar a cara? Posso, mas é um risco que eu estou correndo. E aí, se você não quiser avaliar o mercado e a situação macroeconômica toda vez que você for pensar em aportar em Bitcoin, eu vou te mostrar um gráfico aqui que vai te ajudar bastante. Você vai chegar no Google e vai digitar BTC de Bitcoin, Fear and Greed Index. Deixando aqui em cima para você ver como é que escreve. Pode digitar assim mesmo e clica no primeiro link que aparece. E aí vai aparecer um gráfico que parece aqueles medidores de gasolina de carro antigo, que tá bem aqui. E o que isso representa, né? Ele mostra de forma geral como que está o sentimento do mercado dentro da internet, claro, em relação ao Bitcoin. Ele agrega tudo aquilo que está sendo pesquisado, gente, no Google, publicado no X, em outras redes sociais e assim por diante, e mostra se o mercado está otimista ou pessimista com o Bitcoin. E você pode ver que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o mercado está altamente otimista, tá tudo no verdinho aqui, ó. E é nesse momento que sai aquelas matérias do tipo, o Bitcoin é a moeda do futuro, quem não compra Bitcoin vai perder dinheiro. E quando você tem muita euforia com um ativo, o que acontece com o preço dele? Pois é, sobe lá nas alturas. É o que, na minha opinião, está acontecendo com o Bitcoin hoje. Eu prefiro aportar em Bitcoin quando esse gráfico aqui tá lá no vermelhinho, quando tá todo mundo com medo, porque eu acredito na tese, não no que o mercado está acreditando. E era um cenário parecido com esse que estava rolando lá em setembro, quando o Bitcoin estava lá em 53 mil dólares, quase metade do preço que está hoje. Então, com o preço de um Bitcoin hoje, você comprava 2 naquela época. E é o que eu sempre tento dizer aqui, galera, andar na contramão do mercado, para comprar barato e vender caro. Claro, por que isso é muito difícil? Porque nessa época começa a sair notícia do tipo, o Bitcoin morreu. É o fim do Bitcoin. Mas galera, vocês já estão cansados de saber que não é. O Bitcoin está aqui para ficar, aceite você ou não. Dito isso, lembra que eu não estou ditando aqui regra para a vida de ninguém. Faça o que você quiser com o seu dinheiro. Eu só estou falando um pouco do meu racional, porque que eu acredito muito na tese do Bitcoin, mas ao mesmo tempo porque que eu estou segurando um pouco a mão neste momento. E também para responder aquelas perguntas que eu coloquei aqui no começo do vídeo para vocês, não deixar nenhuma ponta solta aqui. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Não tem problema, eu sei que eu vou ofender muita gente do Bitcoin aqui, porque parece que hoje na internet você não pode mais ser racional, né? Você só pode falar o que a galera quer ouvir. Mas, se você é do raríssimo povo que quer um pouco de racionalidade na sua vida, se inscreve aqui no canal e vê esse vídeo aqui também, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Um abraço e fique bem.